Imagina abrir a janela da sua casa e dar de cara com um rio violento, ou um mar de lixo, ou simplesmente você não conseguir ver o sol por semanas. Hoje eu vou te mostrar 7 lugares reais onde viver é praticamente sobreviver. E fica até o final porque o último lugar fica aqui no Brasil. De começo parece cena de filme de terror, mas é 100% real. Lugares onde uma enchente pode levar a sua casa inteira, ou então onde o sol simplesmente some por semanas, ou então um lugar onde as pessoas vivem cercadas por lixo, veneno ou até um silêncio absoluto. Respira fundo, pega a pipoca que depois desse vídeo você vai acabar agradecendo do lugar onde você mora. Tudo porque existem cantos no mapa que parecem um erro de programação da humanidade. Eles desafiam a lógica, a engenharia e até o instinto de sobrevivência. Mas para começar, eu já te aviso que se você tem claustrofobia ou medo de ficar isolado, melhor respirar fundo. Mas antes de eu te contar, nosso canal é muito novo, tá saindo o 6º vídeo aqui do canal, então vai ser de extrema importância que você deixe seu gostei, que você comente aqui se você já sabia desses lugares, e se inscreva também para não perder os próximos vídeos. Fechado? Para você custa R$0 e pra gente vai ser muito importante, tá bom? Começando pela China, a gente tem a cidade de Yanjing, fica lá na província de Yunnan. É oficialmente a cidade mais estreita do mundo. Ela foi construída no fundo de um vale profundo, espremida entre montanhas gigantescas e cortada ao meio pelo rio Yangtze. Mas além do que você tá vendo, você me pergunta, mas por que é tão ruim viver nesse lugar? E eu te conto, é tão ruim viver aqui porque em alguns pontos a distância de uma montanha até a outra é de só 30 metros. Isso significa que a cidade inteira é basicamente uma única rua. Então dá uma olhada bem nesses prédios. Eles acabam sendo construídos sobre pilastras finas de concreto. E tudo isso na beira de um precipício. E eles constroem dessa forma porque a região é estratégica para o comércio de sal. Só que o preço acaba sendo muito alto quando o rio Yangtze sobe. E ele acaba subindo muito rápido. Quando isso acontece, a água bate nos pilares e inunda os primeiros andares. E no caso, se acontecer um deslizamento de terra nas montanhas, você basicamente não tem para onde correr. É a definição real de beco sem saída. Agora a gente mudando um pouco de localização, a gente vai parar no subúrbio do Cairo, lá do Egito, que acaba sendo a cidade de Manshiyat Nazir. Parece uma favela comum de perto, só que com um cheiro insuportável. O pesadelo de viver aqui é porque vivem cerca de 60 mil pessoas e cada centímetro quadrado das ruas, varandas e telhados acabam ficando acumuladas de lixo. Só que não é igual aqui no Brasil, se acontecer uma greve, aí o lixo fica acumulado. É porque lá é o negócio deles. Como Cairo não tem um sistema oficial de coleta eficiente, todo o lixo de uma metrópole de 10 milhões de pessoas vai para lá. Com todo esse lixo, os moradores são chamados de Zabalém, que significa o povo do lixo. Eles vivem literalmente dentro da reciclagem. E aí, quer saber uma curiosidade agora? Eles criam porcos dentro do apartamento. Aí se você falar assim, poxa, mas aqui no Brasil também tem gente que cria porquinho de estimação nos apartamentos, é normal? É, só que lá é por um motivo totalmente diferente. Lá eles criam esses porcos dentro do apartamento porque esses porcos acabam comendo lixo orgânico, que seria o resto de comida que eles deixam. E aí utilizam do porco para limpar o material reciclável. E o resultado disso, querendo ou não, é uma cidade com cheiro de decomposição, doença respiratória crônica e ratos convivendo com crianças na sala de estar como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você já se imaginou morando num lugar desse? Agora, mudando de novo de localização, a gente vai para a Austrália. Agora a gente vai para Copperpid, no meio do deserto da Austrália meridional. Se você olhar para o horizonte, você não vê nada, nem casa, nem prédio, mas embaixo dos seus pés estão vivendo 3 mil pessoas. Essa é a Copperpid, a capital do mundo da Opala. E o motivo disso está acontecendo e deles acabarem morando em tocas, porque na superfície a temperatura desse lugar chega até 50 graus na sombra. E os mosquitos e as moscas são tão agressivos lá que você precisa usar uma rede no rosto para não engolir os insetos. E tem um detalhe raro em tudo isso. Para sobreviver, eles escavaram a cidade inteira no subsolo. Então lá de baixo a gente encontra igrejas, bares, hotéis, casas que ficam debaixo da terra, onde a temperatura se mantém até de forma agradável ali nos 23 graus o ano todo. Só que aí entra a parte ruim, além dos 50 graus lá em cima e além deles morarem embaixo da terra como topeiras. A parte ruim de tudo isso é que a cidade parece um queijo suíço, sabe? Que tem um monte de furos. Existem mais de 250 mil buracos de minas abandonadas na região. Então, se você for dar um passeio de noite ali, querer sair para fazer alguma coisa, sem lanterna e acabar tropeçando, você pode acabar caindo num poço de 30 metros e ninguém nunca mais vai ouvir seus gritos. Agora que você viu esse lugar,
de 50 graus, a gente vai totalmente para o oposto. E se o calor não te assustou, que tal o isolamento total? A cidade que eu tô falando é Whittier, que fica lá no Alasca. Uma cidade que parece roteiro de filme daqueles, sabe, de terror psicológico. Pra você ter uma ideia, quase toda a população da cidade, que são cerca de mais ou menos 200 pessoas, moram no mesmo prédio, que se chamam as Torres Badit. Ou seja, delegacia, correio, mercadinho, prefeitura, hospital e apartamento, tá tudo dentro desse bloco de concreto que ficou lá da Guerra Fria. No deserto chegava até 50 graus, aqui é totalmente diferente. Lá fora a gente tem ventos de mais de 100 km e 6 metros de neve por ano. E o pesadelo real de tudo isso é porque o único jeito de entrar ou sair dessa cidade por terra é através de um túnel que tem 4 km, que foi cavado na montanha. Só que tem um detalhe, o túnel tem mão única. Então os carros acabam tendo que revezar a vez de ir e voltar. E também esse túnel fecha às 10 horas da noite. Então, pra gente pensar nesse cenário, se você acabar passando mal, tiver uma emergência, ou simplesmente se atrasar um minuto, você fica trancado do lado de fora, no meio do gelo, até que amanheça e abra novamente. Então lá você tem que ser prevenido o tempo inteiro, porque qualquer detalhe diferente pode acabar dando ruim de verdade. Em nosso terceiro lugar, agora a gente tá viajando direto pra Sibéria, acima do Círculo Polar Ártico. Aí a gente chega a Norilsk. Essa cidade, de fato, não deveria existir. Isso porque ela foi construída por prisioneiros soviéticos para extrair níquel e acaba entrando um pesadelo tóxico. Norilsk é frequentemente citada como a cidade mais poluída da Rússia. As fábricas de metal jogam tanto dióxido de enxofre no ar que, num raio de 30 km, a vegetação acaba morrendo completamente. E por lá também tem uma chuva ácida, fazendo com que a neve, que é toda bonita caindo do céu, caia preta. O rio Daudinkan, que corta a região, vira e mexe, acaba ficando vermelho sangue por causa de vazamentos químicos. E o motivo disso é que, além do veneno no ar, tem a escuridão, por causa da latitude. Então os moradores de lá enfrentam a noite polar, que no caso são cerca de 45 dias seguidos sem ver a luz do sol. Junto com isso, você já pode imaginar a combinação que vem, que no caso vai ser um frio de menos 50 graus. Isso tudo acaba te isolando de tudo, porque não vai ter estradas ligando ao resto da Rússia. E a falta de luz faz a cidade ter taxas altíssimas de depressão e ansiedade. Agora você já consegue imaginar, ficar 45 dias sem ver o sol realmente vai mexer com todo o ciclo, mexe com o corpo, falta vitamina e tem vários outros fatores que podem acontecer. Entrando no número 2, eu já te aviso que o número 2 não existe mais, mas ele precisa ser lembrado como o maior pesadelo urbano da história. A gente tá falando da cidade murada de Kowloon, que fica em Hong Kong. Bom, como não existe, então eu vou te contar o que era. Imagina comigo 300 prédios de 12 andares construídos colados uns aos outros, sem arquitetos, sem engenheiros e sem lei. Lá eram 33 mil pessoas vivendo numa área do tamanho de 3 campos de futebol. Era o lugar mais densamente povoado da Terra. E lá era tão ruim porque Hong Kong e China disputavam esse território e ninguém policiava o local. Então ali a cidade de Kowloon virou a terra de ninguém. A luz do sol não chegava nos andares de baixo, as ruas eram túneis iluminados por luz fluorescente 24 horas por dia. Então era cheio de goteira de esgoto lá, e fora isso também tinha uma máfia, porque como não tinha polícia, era só juntar um bando de maluco ali e dominar aquele lugar e acabou. E essa máfia era as Tríades, que controlava tudo. Fábricas de comida funcionavam ao lado de um fumódromo de ópio. Fora isso, dentistas sem licença arrancavam dentes nos corredores sujos. E então, com todo esse caos, ela acabou sendo demolida em 1993. Mas quem viveu lá diz que o cheiro e a escuridão nunca saem da memória. Dizem que era realmente coisa de maluco lá. E agora, chegando no nosso top 1 aqui. E nesse topo da lista você não precisa ir pra China nem pra Rússia para ver um cenário apocalíptico. Porque aqui no Brasil mesmo, no litoral do Paraná, na divisa com São Paulo, existe a Vila de Ararapira. Essa Vila de Ararapira, ela fica dentro do Parque Nacional do Superagui. Nos anos 50, esse lugar era vivo, tinha cinema, comércio forte em centenas de famílias. E hoje acabou que é uma cidade fantasma sendo engolida. O motivo de tudo isso, e também é uma curiosidade rara, é que o pesadelo de Ararapira não foi natural, foi causada pelo homem, fazendo uma abertura de um canal artificial na região, o canal do Varadouro, que acabou mudando a força das correntes de água. Então o mar começou a avançar com violência, comendo metros e metros de terra por ano. E aí a gente tem um pesadelo visual.
Porque se você for lá hoje, você vai ver casas de alvenaria partidas no meio, com móveis sendo levados pela maré. Só que agora você já conseguiu imaginar esse cenário, da água invadindo e levando ali todos os móveis, televisão e trazendo para dentro do mar. Só que aí tem uma coisa pior ainda. Tudo porque o mais assustador ainda de tudo isso é o que aconteceu com o cemitério da vila. A erosão acabou chegando nos túmulos. E moradores locais relataram cenas de filme de terror, que no caso seriam caixões sendo desenterrados pela água e ossos sendo levados para o mar. Hoje resta praticamente só a igreja de lá, lutando para ficar de pé enquanto a cidade inteira em volta dela desaparece do mapa. Só que o mais importante de tudo isso, agora eu gostaria de saber de você. Desses 7 lugares que eu te mostrei, qual deles te deu mais agonia? Talvez o lixo do Egito, a escuridão da Rússia? Eu quero que você comente aqui a seguinte frase: eu não moraria em... e me fala algum desses 7 lugares. Qual você acha que seria mais confortável? A escuridão, o isolamento, morar debaixo da terra porque a temperatura lá em cima é 50 graus, morar no meio do lixo? Qual delas você acha que seria pior? Bom, estamos chegando no final de mais um vídeo. Meu muito obrigado para você que assistiu até aqui. O canal é muito novo, então dá essa força pra gente, se inscreve, curte e eu vou ler seu comentário aqui embaixo depois. Fechado? Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!